A paz a todos, eu sou o pastor Alexandre da Igreja Casa do Senhor, aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Hoje iremos falar de um tema extremamente polêmico e um tema que é de grande valia para nós estudarmos e vamos aprofundar nele hoje, que é acerca do vinho. Nesse vídeo iremos falar do vinho no Antigo Testamento, mas já quero adiantar que nós da Igreja Casa do Senhor somos terminantemente contra todas as bebidas alcoólicas. Não recomendamos, não achamos bom e não recomendamos nem um cálice sequer, porque nós iremos estudar acerca disso, tanto na palavra de Deus, como na ciência de que a bebida alcoólica, ela não é boa. Não é boa para as famílias, não é boa para os adolescentes, não é boa para os jovens, não é boa para a saúde, não é boa para nada. Deus, ele fez as coisas naturais, Deus fez a uva. A uva, sim, ela é extremamente benéfica para a nossa saúde. Ela tem vários benefícios para a nossa saúde, mas o vinho, nós iremos demonstrar aqui que já é coisa do ser humano, já não é coisa de Deus. É o ser humano que pega a uva, faz o processo de fermentação para poder chegar no vinho. Então vamos falar um pouco aqui acerca do vinho no Antigo Testamento. É importante você compreender, primeiramente, que existe uma palavra chamada Yain. Essa não é a pronúncia correta no hebraico, mas é a pronúncia correta do português. Yain ou Yahim. Essa palavra é uma palavra hebraica que é utilizada no Antigo Testamento, tanto para o suco de uva, que se chama vinho não fermentado, ou vinho sem o fermento, e também é utilizada para o vinho fermentado, que é o vinho comum alcoólico. Então é importante nós compreendermos que essa palavra, por diversas vezes, você vai ver no Antigo Testamento, e ela é uma palavra que serve para esses dois sentidos, o vinho fermentado, ou seja, com álcool, e o vinho sem álcool, que é o vinho não fermentado, que é o suco de uva. Então é importante você olhar no contexto. O contexto vai dizer se o Yain ou Yahim, ele é o vinho fermentado ou não. Por exemplo, aqui eu vou dar exemplo agora dos momentos que o Yahim, ele é utilizado como suco de uva, porque muitos, pela tradução, eles acabaram não interpretando de uma maneira extremamente conforme o original. Mas a Bíblia no todo, você vai aprender, vai conhecer o caminho do Senhor, mas existem detalhezinhos que é importante você ir para o original para você entender completamente. Então, essa palavra, você vai ver lá em Isaías capítulo 16, versículo 10, ele diz assim: já o pisador não pisará as Yahim nos lagares, as uvas. Quando fala as uvas, é Yahim, ou seja, aquela uva era literalmente a palavra Yahim, que é a fruta, que é algo natural, não é o vinho. Mas a mesma palavra que é utilizada em outros contextos, que é vinho, a palavra Yahim, aqui é colocado, você vendo o contexto, o tradutor colocou como uva, corretamente. Por quê? Porque aqui é algo natural. Então não pode se traduzir todo vinho, a gente vai dar outros exemplos aqui, como vinho alcoólico, que é o que muitos acabam lendo a Bíblia e fazendo. Você tem que entender o contexto. Vamos lá para o próximo versículo. Em Jeremias, diz assim, Jeremias capítulo 48, versículo 33. Fiz que o vinho acabasse nos lagares, já não pisarão uvas com júbilo. Ou seja, essa palavra vinho, ela foi traduzida de uma maneira incorreta. Esse vinho é o vinho não fermentado. Na verdade, a interpretação de muitas pessoas é errada, porque esse Yahim, que é no vinho aqui, nos lagares, é a uva. Aqui já está demonstrando o que fica no lagar, é a uva, e não o vinho alcoólico, não o vinho fermentado. Porque o vinho fermentado, ele vem depois de um processo de fermentação, onde tem que ser colocado em recipientes extremamente fechados, sem entrar oxigenação, senão ele pode virar vinagre.
colocando ele debaixo da terra com pouca luminosidade, com uma temperatura ideal, para ele depois de meses, aquele suco de uva depois de meses, ele vai fermentando e chega até ficar anos ali fermentando para depois ele virar o vinho, porque ele é o suco de uva. Então, aqui é importante você compreender que o vinho, ele é um processo, na verdade, de praticamente industrialização. O vinho não é algo natural. O vinho não é algo que veio da terra, é algo... tanto é que existem fermentações de todas as outras bebidas, com várias outras frutas. Por exemplo, existem pessoas, médicos que a gente tem ouvido, que falam que a cerveja é, na verdade, um suco de milho. Ou seja, um processo ali diferente do vinho, mas tem muitas coisas semelhantes, que na verdade é um milho com fermentação, álcool. Então é importante você entender que a cerveja, principalmente vendida no Brasil, ela advém do milho. E o vinho, principalmente no Oriente Médio e na Europa, ele vem da uva. Então é importante você compreender que é a mesma lógica. O que nós entendemos biblicamente e pela ciência é de que nem um pouco de vinho é bom, e nem um pouco de cerveja, e nem um pouco de qualquer bebida alcoólica é bom para nenhuma pessoa. Mas vamos lá mais profundamente para você entender essa palavra num outro contexto. Aqui no contexto de Lamentações capítulo 2, versículo 2, Lamentações capítulo 2, versículo 12, diz assim: onde descreve que os nenês de colo, clamando às mães, pedindo seu alimento normal de trigo, e é traduzido vinho. Imagina uma criança de colo pedindo trigo e vinho. Então, aqui o contexto, a gente percebe que esse vinho foi traduzido de uma maneira errada. É o vinho não fermentado, ou seja, o suco de uva. Como que um neném, uma criança, vai pedir um vinho que muitos interpretam que é um vinho alcoólico? Uma criança beber uma bebida alcoólica se faz mal até para adulto, imagina para criança. Isso aí, uma criança que está em formação em todo o seu corpo, vai causar sérios problemas, tanto na fisiologia dela, como em questão psicológica. Então você percebe aqui que esse vinho traduzido de Lamentações capítulo 2, versículo 12, não é vinho alcoólico, é o vinho não fermentado, é o suco de uva. As crianças pedindo o quê? O trigo, que advém o pão, advém toda essa alimentação, o carboidrato, e o suco de uva, que era uma bebida muito utilizada na época. Então você percebe aqui que sim, a mesma palavra que você vai ler no Antigo Testamento e também no Novo Testamento nós iremos ver nos próximos vídeos, mas agora no Antigo Testamento a palavra Yahim, essa palavra pode se utilizar tanto para suco de uva como para um vinho alcoólico. E finalizando, a Enciclopédia Judaica do ano de 1901 declara: o vinho fresco antes da fermentação era chamado de Yahim Migat, ou seja, vinho de tonel. Então, na Enciclopédia Judaica, que é um texto histórico, não é bíblico, mas histórico, científico, ele aqui declara que existe o vinho fresco. E esse vinho fresco não é o vinho fermentado, não é o vinho alcoólico, é aquele vinho que é utilizado, era chamado de Yahim Migat, ou seja, exatamente aquele vinho antes da fermentação, que é o suco de uva. O vinho não fermentado é o suco de uva. E o último contexto histórico aqui, que é a Enciclopédia Judaica de 1971. Ela declara que o termo Yahim era usado para designar o suco de uva em diferentes etapas, inclusive o vinho recém-espremido antes da fermentação. Ou seja, o vinho espremido antes da fermentação é o quê? É o suco de uva. Porque a fermentação, você precisa entender um pouco de ciência. A fermentação, que é o processo onde vai quebrar o açúcar e transformar parte do açúcar do suco de uva em álcool. Aí fica o açúcar junto com o álcool dentro
daquele suco que se transformou no vinho fermentado, alcoólico. Então não tem nada a ver com suco de uva, que é algo que Deus fez, que veio da terra, que tem todas as propriedades e que não causa um problema como qualquer bebida alcoólica causa. Então vamos para a próxima etapa desse estudo, que você vai se aprofundar acerca desse tema.